Fala pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. A gente começa passando primeiro pelo cenário local. A gente teve uma semana bastante positiva por aqui, né? A gente viu o fim da temporada de resultados corporativos aqui no Brasil e com isso o Ibovespa encerrando a semana em alta de 2,10%, cotada a 110.744 pontos. A Hapvida foi destaque na semana, com alta de quase 16%, após os resultados do primeiro trimestre agradarem o mercado. Já na ponta oposta, Magazine Luiza registrou queda de mais de 15% após divulgar resultados mais fracos do que o esperado. No cenário doméstico, a Câmara dos Deputados aprovou, em regime de urgência, o projeto do novo marco fiscal. A proposta que substitui a nova regra fiscal, apesar de permitir um crescimento maior de gastos no curto prazo, traz alguns avanços em relação à proposta enviada pelo governo, como a redução das exceções à regra do limite de gastos e a retomada da obrigatoriedade do contingenciamento de gastos durante a execução do orçamento. No cenário internacional, nos Estados Unidos, as atenções ficaram voltadas para a discussão do teto da dívida americana. A equipe do presidente Joe Biden informou que as negociações estão avançando no Congresso. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, já alertou que sem o aumento do teto da dívida, o país não conseguirá cumprir suas obrigações financeiras a partir do início de junho. A expectativa do mercado é de que o calote do país seja evitado por um acordo de última hora entre os líderes. Além disso, o presidente do Fed, Jerome Powell, reforçou a ideia de que as próximas decisões monetárias ocorrerão em função da divulgação de novos dados e fez questão de descolar da ideia do corte de juros em 2023. Com isso, as taxas dos títulos do Tesouro Americano de 2 anos avançaram 4,28%, o de 10 anos bateu 3,7% e o de 30 anos subiu 3,96%. Mesmo com a abertura da curva de juros por lá, nada parece abalar os índices acionários. S&P 500 fecha a semana com ganhos de 1,65% e o índice Nasdaq avançou 3,47% na semana. Por fim, na China, os dados de atividades vieram abaixo do esperado pelo consenso. A produção industrial aumentou 5,6% em relação a abril do ano passado e registrou a maior variação anual desde setembro de 2022. Já as vendas no varejo aumentaram em 18,4% em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior, registrando a maior variação anual desde o início de 2021. Apesar dos resultados terem ficado abaixo do esperado, a melhora sólida na margem evidencia que a economia chinesa segue em trajetória, ainda que mais lenta do que esperado, de recuperação desde sua reabertura. Passando agora para o nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele apresentou alta de 1,82% na semana. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de 2,34%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance média de 1,37% na semana. Conforme o cenário da queda de juros já tem atingido o teto e cada vez mais ficando claro o seu fechamento, vemos um cenário mais otimista para essa classe de ativos. Tá? Dentro de moedas, né, a gente vê o dólar avançando aí 1,61% na semana contra o real, fechando cotado aí a R$ 5,01. Pressionado pela tensão do teto da dívida norte-americana, o dólar apresentou variação frente aos seus principais pares. E com isso, o índice DXY fecha a semana em alta de 0,47%. Já nas criptomoedas, o Bitcoin fechou a semana em queda de 0,75%, enquanto o Ethereum subiu 0,16%, em uma semana que foi marcada por baixo volume de negociação e volatilidade bastante reduzida. Nos próximos dias, os investidores devem ficar atentos à aproximação da data limite para um acordo a respeito da elevação do teto da dívida americana. E para dar sequência agora, vou chamar o Thiago Tavares para comentar um pouco da curva de juros para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, trazendo informação aí do resumo da nossa última semana. O DI ali, a nossa curva de juros teve uma volatilidade ali bem moderada ali, tanto nos DIs curtos quanto nos vértices ali intermediários e longos. Então, o DI ali 24 teve uma queda ali, uma singela queda de 0,04% durante a semana. Já o DI 25 teve uma queda de menos 0,26%. DI 27 ali, teve uma alta ali de 0,13, fechando
a semana em 11,28 e o DI 29 ali teve uma alta de 0,17%, fechando ali em 11,62, né? Então, destaque da alta ali na parte intermediária e longa da curva foram o arcabouço fiscal e a Petrobras no radar, né? Então, os juros futuros eles tiveram esse avanço ao longo da estrutura intermediária e longa, em uma semana ali que os investidores realizaram lucros ali após a queda expressiva das taxas nas últimas semanas. O movimento ele foi impulsionado pela definição do texto do projeto do arcabouço fiscal e pela confirmação da alteração na política de preço da Petrobras, né? Então, durante a semana ali, o mercado de juros exibiu um movimento de ajuste após o relator do projeto do arcabouço fiscal ali, Cláudio Cajado, ter divulgado as alterações no texto do projeto, né? Então, agora o texto determina que o governo adote medidas de congelamento de gasto caso as despesas primárias obrigatórias representem mais de 95% das despesas primárias total, né? Então, apesar das medidas de maior restrição às despesas, os gastos com benefícios sociais e a valorização real do salário mínimo ali acabaram preservando as medidas de ajuste, a pedido do presidente da República. Outro fator importante ali para o rumo também da nossa taxa de juros foi a questão da inflação, né? A Petrobras informou durante a semana que aprovou a mudança em sua política de preço de gasolina e de diesel comercializado por suas refinarias, substituindo a política ali de paridade de importação, denominado como uma nova estratégia comercial ali, o modelo de composição de preço ele continua ali considerando o mercado externo, mas também leva em conta como variáveis os preços regionais e as próprias margens da companhia ali, com o objetivo de proteger os investimentos que a qualidade, que o próprio jornal Valor ali traz na qualidade. Nesse contexto ali, a parte curta da curva caiu durante a semana, já a parte longa aí, conforme eu falei para vocês anteriormente, subiu em resposta à possibilidade de pioras nas contas fiscais com essa nova política de preço de combustíveis. Então, há ainda quem aponte ali uma certa exaustão do rally observado no mercado de juros nas últimas semanas, onde estão mudando um pouco a visão sobre os preços dos ativos por um momento, né? Não vendo muito valor nas taxas nesses níveis, e o Banco Central segue extremamente hawkish, favorável ao aperto monetário, e a curva já tem cortes precificados.